Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! E aí, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Maravilha, espero que tenham passado um excelente final de semana no regozijo e na presença do Senhor. Estamos começando mais uma semana de trabalho. Começamos a semana ontem, porque domingo é o primeiro dia da semana, mas estamos começando mais uma jornada de trabalho e eu quero aqui trazer uma palavra, trazer uma mensagem da parte de Deus para abençoar esse dia. Antes de você sair de casa, você que já saiu, que está no ônibus, que está no carro, que está de bicicleta, que está andando, que você seja abençoado através da mensagem e da palavra de Deus, tá bom? Aqui é o Despertar do Dia, eu sou Flávio Tito e o nosso único intuito é fazer com que a palavra de Deus ela chegue até você, tá bom? Deixa eu te pedir também uma ajuda. Vai lá no nosso canal do YouTube, tá? Despertar do Dia 1, clica lá em inscrever-se, ativa as notificações clicando lá no sininho e você vai receber em primeira mão todo o material que a gente está publicando no nosso canal, tá bom? E você também vai estar ajudando, fazendo com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Caso esse vídeo seja interessante para você, ele também pode abençoar outras vidas. E mesmo que você não goste, não tem problema, clica lá para que outras pessoas também sejam alcançadas através desse vídeo, tá bom? Nosso Instagram, Despertar do Dia 1. Vai lá no nosso Instagram também, clica lá e começa a nos seguir. Você vai estar fazendo com que o Instagram também entregue a mais pessoas, tá? Esse conteúdo, lá tem muita coisa, tem muitos vídeos, tem mensagens, tem frases que vão impactar e abençoar o seu dia. Tem muito contexto bíblico lá, tem muitos versículos bíblicos lá que vai também abençoar o seu dia, tá bom? Então dá essa força pra gente e faz com que o Instagram e o YouTube nos ajude a entregar para mais pessoas. Vamos lá para o que interessa, que é a palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem que está no livro de Marcos, capítulo 16, tá? Uma situação que todo o planeta conhece e sabe, tá? Que é a ressurreição, tá bom? Vamos ler o capítulo 16 do livro de Marcos, tá? Não vou falar, ou melhor, desculpa, não é a ressurreição, a aparição, tá? A aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam no caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra e os sinais que se seguiram. Amém. O que é que esse texto traz para a gente hoje? A gente sabe muito bem de todo o contexto da história de Jesus e
que ele nasceu na manjedoura, cresceu, aos 30 anos começou o seu ministério e viveu em prol do evangelho da salvação através da pessoa dele. Jesus, ele foi preso, antes de ser preso, ele fez vários milagres, salvou, libertou, expulsou demônios. Aí Jesus é preso, aí Jesus é crucificado, aí Jesus é sepultado. E aí eu quero abrir um parênteses para essa situação de sepultamento. Aquela cova, aquele sepulcro não era de Jesus, então obviamente não tinha como ele ficar ali, porque não era dele. Aquele sepulcro era de José de Arimateia, então Jesus não tinha como permanecer ali, porque não era dele. Ponto. E aí Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, ao terceiro dia após sua crucificação, e Jesus ressuscita e aparece para alguns. Jesus começa a aparecer para alguns dos seus. Primeiro apareceu para Maria Madalena, como cita aqui, que ele expulsou 7 demônios. E ela vai anunciar a outros. E aí Jesus vai, e aqui no versículo 12, depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam pelo caminho, e indo eles anunciaram uns aos outros, e ainda assim estes não creram. E aí Jesus vai e aparece aos 11. E só assim, quando ele aparece aos 11, é que eles creem em Jesus ressuscitado. Assim somos nós. Vivemos basicamente como Tomé. Tem que ver para crer. A gente tem que ver os milagres de Jesus. A gente tem que ver Jesus falar com a gente. Às vezes a gente sai de casa para ir para a igreja e fala: Jesus, o Senhor tem que falar assim, assim, assim comigo, porque se o Senhor falar assim, assim, assim comigo, eu sei exatamente o que é que eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu vou fazer. Só se o Senhor falar, se o Senhor usar fulano de tal para falar assim, 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 assado comigo. Aí você vai para a igreja, você ouve as orações, ouve o louvor, ouve a ministração da palavra, ouve a bênção apostólica, ouve alguns irmãos falando e conversando, recitando versículos entre si, e mesmo assim, a dureza do coração nos impede de ouvir, entender e sentir a presença de Deus, porque queríamos exclusivamente que Jesus falasse conosco da forma com a qual nós queríamos. E a gente se frustra, se chateia, se cansa, culpa o pastor porque não pregou a mensagem que eu queria, culpa o ministério de louvor porque não ministrou os louvores que eu queria ouvir, culpa a todos os irmãos que não tiveram sensibilidade de deixar Deus usar para vir falar conosco. Queremos ver para crer, mas não precisamos ver. No momento em que o nosso coração literalmente está aberto para Jesus, nós só precisamos sentir a sua presença. A sua presença, ela nos enche, nos completa, nos alimenta e nos traz a certeza de que Ele está vivo e conosco. E aí Jesus, depois que ele aparece ali, aqueles 11, ele diz: olha, vocês vão fazer assim, 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 assado, em meu nome. Olha só, ele diz: ide, vá, por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. No mundo em que nós vivemos hoje, é óbvio que a gente não consegue sair para ir para todo mundo, mas nós temos situações que levam essa palavra salvadora a alcançar milhares e milhares de pessoas. Nós temos o Instagram,
nós temos o Facebook, nós temos o YouTube, nós temos o TikTok, nós temos o Twitter, nós temos o WhatsApp, e-mail e assim sucessivamente. Tecnologia que Deus disponibiliza para que vidas lá do outro lado do planeta ou consigam ouvir ou ver a palavra de Deus através da minha e da sua vida. Então vá a todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Se você crê e for batizado, será salvo. Basta apenas uma atitude de crer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aceito a Ti como único e suficiente Salvador da minha vida. Não precisa Jesus se manifestar para você dizendo: oh, meu ilustre, eis-me aqui para te convidar a ver. Não, Ele já deixou qual que é a receita para que a gente tenha o direito de estar na presença dEle, de viver a presença dEle, de desfrutar da presença dEle e de tudo aquilo que essa presença disponibiliza para mim, para você. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão noutras línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E aí o finalzinho para mim que é maravilhoso. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Olha que maravilha, Ele não deixa você sozinho de jeito nenhum. Uma vez que Ele ressuscitou, é exclusivamente para garantir para mim e para você de que nós não estamos sozinhos nesta terra. Ele está conosco, uma vez que eu o aceito como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Ele devolve esse favor estando presente todos os dias da minha vida. E se eu estiver na disponibilidade, na dispensação de fazer a vontade dele, é óbvio que ele permanecerá firme, fiel, constante todos os dias das nossas vidas. Eu e você acompanhados pela presença do Senhor que ressuscitou, que não vive entre os mortos, mas que está vivo porque garantiu ir ao céu, preparar a morada para mim e para você, que estaremos andando junto com Ele, fazendo a vontade dEle e cumprindo com aquilo que Ele solicitou que fizéssemos. Aproveita o primeiro dia de trabalho, no ônibus, no trabalho, na hora do almoço. Fala de Jesus. Manda pelo menos um versículozinho bíblico. Não consigo, então lê, absorve como minha palavra de Deus, vive ela. E eu tenho certeza que daí em diante, todos os dias da sua vida, serão acrescentados e acrescentados porções e mais porções de bênçãos de Deus na minha e na sua vida. Amém? Desejo a você uma semana extraordinária, excepcional, uma semana memorável e que a presença de Cristo resplandeça todos os dias dessa semana na minha e na sua vida. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã em mais um Despertar do Dia.